Muito bom dia, amigos. O programa Hora do Milagre está entrando no ar e eu lhe convido a estar conosco até o final. Prepare um copo com água. No final estaremos realizando uma oração. Durante esse programa, você vai acompanhar testemunhos de pessoas que, quando chegaram, estavam vazias, aflitas, angustiadas, mas através da fé, elas foram capazes de solucionar esse problema. Você também será um dos novos testemunhos que nós teremos o prazer, o privilégio de mostrar aqui no nosso programa. Mas para que isso aconteça, você tem que sair da onde você está. Talvez você está num estado de depressão, de angústia ou prostração espiritual. Quarta-feira é o dia onde nós buscamos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para que você tenha força, coragem e valentia para lutar. Se você quer incluir o seu nome no nossa oração, 020 7272 1010, se você está fora da Inglaterra, você inclua o código mais 44. Coloque no seu telefone para que você possa enviar-nos também por WhatsApp. Nós vamos agora a um intervalo e já voltamos com vocês. Meu nome é Valmir, eu sou empresário e eu comecei na fé, digamos, como um passageiro. A minha mãe e o meu pai foram convidados pela minha avó, que tinha escutado o programa na rádio. E eu vi a mudança. Quando o meu pai e minha mãe eles começaram na fé, eu vi que eles mudaram. Mas por descuido meu mesmo, de não querer me interessar pelas coisas de Deus desde adolescente, aquilo fez com que eu começasse a olhar não os exemplos da fé, mas olhar os exemplos dos colegas. E eu deixei de ser uma criança, um garoto que estava sendo preparado para viver uma vida na fé, para ser mais um jovem no mundo. Comecei saindo de festa meus 18, 20, 21 anos, uma vez por semana, para quando, em menos de um ano, transformar isso em quase 4, 5 vezes na semana. Durante o verão ia para a praia, desaparecia durante 2 meses e não falava nada para os meus pais. E eles, claro, preocupados. Meus pais, eles sofreram muito com isso. Porque não é fácil para um pai ver o filho fazendo as coisas que ele não quer. Então, ainda mais para um pai que tem a visão da fé. Então, imagina, o pai quer para o filho que ele seja bem-sucedido, que ele consiga ter uma esposa, mas o pai que vive a fé, o pai, a mãe, ele quer que o filho seja salvo. E o meu caminho não era salvação. Não era salvação. O meu caminho era destruição. Todos os dias, para quem não tem Deus, é montanha-russa. Você sobe, 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 e depois você desce. Nesse vício de buscar felicidade que eu acabei com a minha vida. Eu não tinha uma direção para a minha vida. Foi aí que eu falei assim, eu vou viajar. Vou viajar, vou aprender um idioma, fazer um curso profissional lá, melhorar a minha estrutura e isso vai mudar a minha carreira. E aí então me aventurei, fui para a Espanha. Aí lá em Barcelona eu comecei a estudar. Lá a festa não parava e a festa não vai apenas com risada e água. Ela vai com álcool, drogas. E a minha vida era terrível. Primeiro porque não tinha um trabalho fixo. Então até os 35 anos... eu acho que eu devo ter passado por 35 empresas. E isso afeta, porque você perde confiança, você não sabe o que você quer. E, na realidade, uma coisa que às vezes a gente pensa, né? Não, vou para a Europa, lá eu vou ganhar em euro e aí minha vida tá tranquila. E isso me afetava. Porque eu dizia, eu sei fazer as coisas, por que eu não consigo desenvolver? Enquanto isso, na minha vida pessoal, eu não tinha... família, eu não tinha uma namorada, eu não tinha uma noiva, eu não tinha amigos realmente. Eu não via os meus pais durante quase 6 anos. A oração da minha mãe, a fé dos meus pais,
ela se transformou numa proteção para mim. Então, eu só estou aqui hoje porque eles permaneceram na fé. Se eles não tivessem permanecido, eu não estaria aqui. Eu voltei a conversar com os meus pais. Eles iam lá me visitar e falavam sobre a igreja onde que estava lá em Barcelona. Aquilo ficou em mim e eu falei assim, vou lá na quarta-feira. Então, eu lembrei dos ensinamentos. Então, aquela semente que foi plantada quando eu era jovem, criança, ela começou ali a dar frutos. Porque a palavra de Deus, ela começou a atuar. Aquela promessa que foi feita aos meus pais começou a dar frutos em mim. Então, os preceitos eu comecei a resgatar. Então, eu tive que arrancar tudo. A mentira, tive que arrancar os vícios, a pornografia, tive que arrancar as ideias do mundo, tive que arrancar tudo aquilo que me manchava, que me fazia não ser de Deus, mas do mundo. 1 mês, 2 meses depois veio o jejum de Daniel, e naquele jejum de Daniel, numa sexta-feira, que lá em Barcelona eles fazem vigílias, aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu me senti sendo tomado pelas mãos de Deus. Então está aqui tudo que eu tenho, né? Não é nada, mas é tudo que eu tenho. A gente pensa que às vezes dinheiro é o que eu tenho, nome é o que eu tenho, mas a única coisa que eu tenho é a minha vida, minha alma. Eu entreguei e ele me preencheu. Ele me preencheu. Ele me tomou. E se antes eu sabia que Deus poderia ser comigo, naquele momento eu tinha certeza. Eu deixei de ser criatura para ser filho de Deus. Essa é a maior bênção que um homem, um ser humano pode ter. Filho de Deus. Eu posso falar que só existe vida depois que você nasce do Espírito Santo. Encontrei na fé uma mulher de Deus e foi na terapia do amor. Encontrei ela, nós nos casamos. Assim como em primeiro lugar eu honro a Deus, hoje eu honro a minha esposa e aos meus pais, porque eles me honraram. Permanecer na fé com um filho rebelde não é fácil, mas a fé que eles tiveram me trouxe até aqui. Graças a Deus a gente tem os pastores, a igreja, a gente tem a orientação, mas a gente tem a maior base, que é a palavra de Deus. Porque ela tem sido realmente para mim luz para os meus caminhos, ela tem sido lâmpada para os meus pés. Muito bem, estamos de volta e você acompanhou o testemunho do Valmir. Quando
ele chegou à igreja, ele teve encontro com Deus, na verdade, ele estava angustiado, depressivo, apesar de que a sua vida financeira estava estabilizada. Talvez você se encontre agora e você não reclama da sua vida financeira. Você tem uma ótima profissão, você tem se destacado na sua profissão, você tem nos assistido agora de uma casa confortável, mas talvez o seu interior está vazio, angustiado. Quantos são os exemplos de pessoas que se encontram perdidas dentro delas mesmas? E você talvez é um desses que nós estamos falando, e você também tenha a certeza de que não importa quanto tempo você tem enfrentado essa situação, talvez um familiar seu, saiba de uma coisa: as portas estão abertas para que você possa hoje mesmo colocar a sua vida nas mãos de Deus, colocar a Deus como prioridade, e assim Ele vai restaurar a sua vida espiritual, não por fora, mas de dentro para fora. Você vai agora acompanhar mais um testemunho e já voltamos com vocês. O meu nome é Patrícia Marques, tenho 22 anos, sou consultora imobiliária. Antes de chegar na igreja tinha vários problemas que me acompanharam desde a minha infância, porque logo muito nova sofri duas grandes percas, que foi a morte do meu avô, né, que ele morreu à minha frente. Praticamente eu tinha 8 anos e passado 2 anos foi o divórcio dos meus pais. Então isso marcou muito e começou a crescer dentro de mim um vazio, né? Mesmo estando com o resto da família, a minha mãe, o meu irmão, a minha avó, eu continuava sempre a sentir-me sozinha e que não tinha atenção de ninguém, mesmo eles dando o seu melhor para mim. Isso foi acompanhando toda a minha adolescência, até que nunca falava isso com ninguém, e quando surgiu a oportunidade de ir para a licenciatura, escolhi ir para uma cidade onde ninguém me conhecia, pensando que aí poderia começar tudo de novo e que poderia encontrar aquilo que nunca tinha encontrado em casa junto à família. Porque também eram sempre discussões, porque eu era uma jovem rebelde, não é? Precisamente por achar que ninguém me compreendia e queria sempre mostrar o meu ponto de vista, e acabava até a ser injusta com a minha família. Então foi quando fui para as Caldas da Rainha, onde me comecei a envolver com amizades, que achava eu que na altura eram as acertadas. Ao longo de todo o curso, que foram de 3 anos, comecei-me a envolver com saídas à noite, com bebidas, álcool, e isso levou-me também a depois descobrir novas drogas, que usei na altura, porque só o efeito do álcool já não chegava. E então comecei sempre a procurar cada vez mais festas, achando que isso me poderia ajudar, pelo menos a diminuir o sofrimento que eu tinha. E o pastor ia-me sempre falando da libertação, da salvação, do Espírito Santo, e eu comecei a ter sede de saber mais. Quem era então o Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo faz então na vida das pessoas? Foi quando então decidi que tinha de fazer alguma coisa. Pedi orientação ao pastor, que na altura estava connosco, e ele me falou que o Espírito Santo é o bem mais essencial da nossa vida, porque é com o Espírito Santo que nós vamos poder mudar tudo. O Espírito Santo é a base que depois vai acrescentar todo o resto que nós precisamos. Então eu comecei a fazer propósitos e a falar para Deus o quanto eu desejava e o quanto eu queria. Eu me lembro que tive vários meses, não é? E depois, os últimos 15 dias antes, eu fiz propósitos de oração de madrugada, fiz jejum diário, de forma a mostrar a Deus que realmente o valorizava, não é? Porque eu percebi depois que se queremos o Espírito Santo temos de sacrificar, não é? Porque não é só dizer a Deus que queremos. Deus não nos vai dar aquilo que é tão precioso sem que primeiro possamos mostrar o quanto desejamos. Então comecei a fazer essa preparação intensiva mais nesses 15 dias, em que comecei a jejuar diariamente, a fazer a oração sempre, de madrugada, para mostrar então a Deus o quanto eu o queria e o quanto eu o desejava. Foi então que meti na cabeça que naquela reunião eu ia ter de ser batizada com o Espírito Santo, porque eu não aceitava mais continuar a minha vida da forma que estava. Ou Deus me dava do seu Espírito, ou então me matava ali naquela hora. Eu falei isso para Deus. Então quando eu fui para essa reunião, eu já fui decidida que aquele ia ser o meu dia, já fui decidida que aquela ia ser o dia da minha mudança. E assim foi. Eu sempre fui perguntando a Deus o que é que Ele queria que eu melhorasse, o que é que eu precisava de retirar de dentro de mim para esvaziar o meu coração de forma total, para que Ele pudesse então entrar. Aí Deus falou para mim que eu precisava ainda de perdoar pessoas e de pedir desculpa. Isso foi no dia anterior, e até no próprio dia Deus sempre foi falando comigo, sempre me foi mostrando o que é que eu ainda precisava fazer.
E tudo aquilo que Deus me foi dando, todas essas indicações, eu fiz. No próprio dia, nessa terça-feira, eu liguei e pedi perdão por coisas que eu tinha dito, por coisas que eu tinha feito. Então eu fiz a minha parte. Eu fiz aquilo que Deus me estava a orientar naquele momento e então nessa terça-feira eu já fui decidida. E quando foi a busca do Espírito Santo, eu sabia que Deus ia ter de fazer, porque ou Deus me matava ali ou então Deus me ia dar o seu Espírito. E assim foi, eu comecei a orar, fui na frente do altar, comecei a orar, a buscar a Deus com toda a minha força, porque eu não ia mesmo aceitar mais um dia naquele jeito, mais um dia com pensamentos negativos, mais um dia com dúvidas, mais um dia a sentir-me sozinha, não podia continuar assim. E então foi aí que o Espírito Santo me envolveu, foi aí que eu fui batizada com o Espírito Santo e a partir daí, desse momento, quando voltei para o lugar, eu já não era mais a mesma. Toda a minha vida já tinha mudado, a minha visão tinha mudado, a minha forma de pensar sobre as pessoas, a minha forma de pensar sobre as coisas lá fora que me rodeavam, toda ela mudou. Comecei a ver a minha família de outra forma. Então, logo aí, o Espírito Santo já fez a obra dele em mim, não é? Deu-me do seu Espírito e isso fez com que até hoje toda a minha vida tivesse mudado, porque o Espírito Santo é quem nos vai dar a força quando nós precisamos, é o Espírito Santo que nos dá a confiança quando a dúvida nos tenta invadir, é o Espírito Santo que nos vai dar os pensamentos positivos quando tenta vir um pensamento de derrota. E o mais importante que tudo isso, sei que agora tenho ferramentas para lutar e permanecer com a minha salvação. O Espírito Santo deu-me então aquilo que eu nunca tinha tido antes. Não preciso mais de me preencher com vícios, nem álcool, nem tabaco, nem qualquer tipo de droga, porque o Espírito Santo me sustenta, o Espírito Santo preenche todo o vazio que eu antes tinha. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos em favor desta pessoa que talvez se encontre afastada da Tua presença. Ela talvez esteve conosco, ela talvez até serviu ao Senhor, mas hoje se encontra fraca, desanimada, porque escutou uma palavra talvez, ou viu um mau exemplo, um mau testemunho. Eu te peço que o Senhor venha agora mesmo visitá-las. Visita esta pessoa e liberta ela de todo mal, de toda mágoa, tristeza, angústia, dos maus olhos. Espírito Santo, meu Deus, eu determino que pela fé, quando ela beber da água, ela receberá forças para vencer, em nome de Jesus. Beba da água agora e seja abençoado. Graças a Deus. Você também, que talvez se encontre afastado, desanimado, triste, se alguém lhe feriu com uma palavra, com uma atitude, saiba que o Senhor Jesus está lhe esperando hoje mesmo. Aqui em Finsbury Park, nós teremos reuniões às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7h30, e em todas as igrejas universal você pode acessar o nosso website e ali buscar a melhor igreja próxima da sua casa. E nós estaremos com todo prazer buscando a Deus junto com você. Que Deus abençoe a todos e até lá.